tratar hoje de um assunto relacionado à cooperativa do transporte por aplicativos. O transporte por aplicativos disseminou bastante em todo o Brasil, né? Até em função da sua praticidade, também em função das deficiências provocadas pelo transporte público. Muitas vezes você não tem linha disponível para o seu bairro, e aqui em São Carlos nós tivemos a criação de uma cooperativa, que é a Copama, né? Nós recebemos o Dr. Valdemir e também o Marcelo, que é o presidente da Copama, para explicar qual é o propósito dessa cooperativa. Eu começo com o Dr. Valdemir. Bom dia, Dr. Valdemir, obrigado pela sua participação. Qual é o propósito da cooperativa? Ela visa agregar todos os motoristas interessados? Explique pra gente. Bom, primeiro, bom dia, né? Obrigado pelo espaço. Mais uma vez aí a gente está participando de uma discussão aí que fortalece a cidade de São Carlos, e o jornal de vocês é muito comprometido com esse fortalecimento aqui da nossa cidade. Bom, a cooperativa, ela tem a princípio 2 objetivos, que é você levar a dignidade de trabalho para os motoristas, né, das plataformas de aplicativo, e também fortalecer a economia local, né? Não é novidade para ninguém que as 2 maiores operadoras aí de aplicativos para mobilidade, né, são internacionais, e o rendimento, né, que os motoristas, além de ser um trabalho precarizado, ele acaba gerando aí um fortalecimento da economia em outros países e não aqui no Brasil. Então a Copama, ela vem nesse sentido, né? Primeiro, buscar a dignidade dos motoristas, seja ela com o seu rendimento, seja ela nas condições de trabalho, e também nesse período de crise que o Brasil enfrenta, e São Carlos também passa por isso, fazer com que toda a movimentação financeira e o pagamento dos impostos fiquem aqui na cidade. A Copama, ela pode trabalhar paralelamente aos aplicativos que já existem, doutor Valdemir, ou não é a ideia da cooperativa? É ser apenas uma união dos motoristas? Não, ela tem um dos seus serviços, o transporte por aplicativo de mobilidade, mas não é só esse. A Copama, ela faz todo tipo de transporte de passageiros, né? E a ideia é realmente essa, trazer para o sistema cooperativo esses motoristas que tenham interesse em romper com essa escravidão moderna que as empresas aí internacionais acabam exercendo sobre os trabalhadores, e para um rendimento privado e também internacional. Agora, com relação à arrecadação de impostos, Marcelo, ISS, hoje as grandes empresas, elas arrecadam esse imposto. Com a cooperativa, como ficaria essa arrecadação de impostos? Então, as grandes empresas, primeiramente, bom dia a todos aí, né? Bom dia, Marcelo. Obrigado pelo espaço aí, sempre prestativo com a gente aí, graças a Deus. A princípio, a Copama está se cadastrando no município de São Carlos, vai recolher o ISS no município de São Carlos, tá? O que não ocorre com as empresas que atuam. As empresas recolhem, mas recolhem no CNPJ de origem delas, que provavelmente vai para São Paulo, o município que ele tem o CNPJ dela. E em São Carlos não fica com um centavo do arrecadamento de impostos, né? Então é isso, a Copama vai trazer para São Carlos um giro maior em termos de arrecadação, tá? E benefício para o motorista também, porque o dinheiro, quando você está trabalhando com as grandes, a comissão que eles cobram, né, do motorista, que chega de 25%, às vezes, em muitos casos, você bate até 50% fazendo cálculo. Vai embora de São Carlos, vai embora do país, na realidade, né? E esse dinheiro vai ficar localmente, vai ficar aqui com o trabalhador, com o motorista aqui no município de São Carlos, girando dentro da nossa economia, né? Legal. Guilherme, bom dia. Sua pergunta para o Dr. Valdemir, por Marcelo, que é o presidente da Copama. Amigos da PAN, saudar essa iniciativa da cooperativa. Acho que é importante, de fato, os valores que são repassados para os motoristas de aplicativo, dado o trabalho que eles fazem. Acho a mudança feita pela empresa é exagerada mesmo. Muitas vezes deixa o trabalhar sem um bom respaldo.
ao mesmo tempo em que eles conseguiram oferecer ao cliente, né, às pessoas, um preço muito baixo. Como que vocês pretendem competir com os preços e os valores que estão dados por essas grandes empresas? Posso responder? Então, na cooperativa, o motorista hoje ganha já de 25% a 50% a mais do que ele ganharia. Então isso já é um belo ganho em cima do que ele vem trabalhando se ele tivesse uma plataforma grande. E a gente faz um markup dos carros, né? A gente tem um controle de todos os veículos da cooperativa, a gente sabe o custo de cada veículo por km rodado. Então a gente fez uma base de cálculo onde o motorista trabalha e tem o lucro. Não, se o motorista for para ter prejuízo, não vai trabalhar com certeza. Então a gente deixou próximo das plataformas grandes, porque a população também não vai querer ficar pagando a mais, né? E por enquanto está surtindo um efeito legal aí, está gerando um lucro bem maior para o motorista. O Maurício até pergunta, doutor Valdemir, se essa cooperativa seria uma plataforma local, uma concorrente para as multinacionais? Não deixa de ser, né? É uma plataforma local, mas dando um outro detalhe da Copama, a Copama não é uma cooperativa só local, ela está localizada em São Carlos, mas ela pode atuar no Brasil. E também uma outra forma de aumentar o rendimento dos cooperados é que a Copama não presta só serviço de aplicativo, ela presta serviço de transporte de passageiro no geral. Então viagens agendadas, quem precisar de uma viagem para São Paulo, a Copama faz. Quem precisar, por exemplo, de uma viagem para outro local, e isso vai tudo para o caixa da cooperativa, que depois é distribuído entre os cooperados. Então isso é uma forma da gente competir com as multinacionais, né? Mas ela é uma cooperativa estadual, né? Com sede em São Carlos. Hoje o trabalho que nós estamos prestando é de aplicativo, em sistema ainda de teste, né? Tá funcionando em sistema de teste, mas ela presta outros serviços que vão agregar no patrimônio da cooperativa para depois ao final ser rateado entre todos os cooperados. Então o aplicativo não é o único serviço que a Copama presta. Hoje nós estamos lançando essa plataforma, já faz aí uns 30 dias, lançando essa plataforma para a cidade, que é uma concorrente aos que existem, mas nós temos esse diferencial, não é só o aplicativo que a cooperativa presta de serviço. Importante informar para as pessoas que não têm muita afinidade com o termo, até com a engenharia do negócio, como é que funciona esse sistema de cooperativa, doutor Valdemir? Bom, o sistema cooperado, ele é uma entidade privada, muito parecido com uma empresa, onde todos os rendimentos alcançados pela empresa, elas são distribuídos de forma igual para todos aqueles que ingressaram nessa ideia, né? Então é muito parecido com uma divisão societária por cotas. Então aquele cooperado que comprou uma cota ao final do ano, né, quando se faz o balanço do rendimento anual, isso é dividido entre eles, né, em partes iguais, e uma parte fica para construção do próprio patrimônio da cooperativa, que também é dividido de forma igual. Certo. E que tipo de serviço é oferecido, Marcelo? Você poderia nós podemos trabalhar sobre contratos também, né? A cooperativa. Estamos procurando parceria com empresas para fechar transporte de passageiros. E a gente pode utilizar o próprio aplicativo como ferramenta para a empresa lidar com central de chamado. A gente instala nessa empresa tudo. E por enquanto nós estamos procurando. Só que a princípio a gente está em fase de testes. O aplicativo que a gente fala varejo, que é liberado para o público, porque vai sempre acontecer probleminhas de software e tal, e estamos arrumando, ajustando isso. Aí você inseriria também não só o carro, mas uma van, por exemplo? Sim, a gente pode agregar na cooperativa isso? Vans, tudo quanto é tipo de transporte. Ônibus? Ônibus, no futuro sim, mas não é nosso propósito na realidade, né? Nosso propósito é atuar com os veículos pequenos, né? Veículos pequenos mesmo. E isso aí, em forma de cooperativismo, inclusive lá em Caxias do Sul,
tem uma cooperativa que está ao mesmo tempo que o nosso, todo o trâmite, lançaram agora o aplicativo deles também em Caxias. Só que no sul está tendo uma adesão muito grande dos motoristas, porque o motorista, assim, não sei se é cultural, né? Lá no sul eles abraçam muito o cooperativismo, né? E aqui eu tô sentindo uma certa dificuldade de você passar isso pro motorista do que é o cooperativismo. Isso, né? Eu até faria uma outra pergunta e até chamo o Guilherme para fazer essa reflexão com a gente, porque nós somos uma cidade universitária, né? E os universitários têm afinidade com os grandes aplicativos como Uber, 99. Não é difícil quebrar essa cultura com um aplicativo local? Eu passo a bola para você, Guilherme. Tá complementando a questão do Fabinho, lembrando que a Uber, a 99, eles suplantaram os esquemas de transporte público e táxi em grande parte do mundo por causa de valores e disponibilidade e facilidade em termos de aplicativo. E aí seria interessante entender como que a cooperativa vai tentar e vai conseguir driblar essas questões, porque hoje a disponibilidade de carros hoje a gente está enfrentando um problema, mas a disponibilidade de carros era alta, os valores eram mais competitivos e o aplicativo é muito amigável. Qual que é a estratégia da cooperativa para concorrer com esse produto que está relativamente bem estabelecido no mercado? Com o Dr. Valdemir. Pois não, doutor. Bom, a primeira forma de competir é que a Copama não presta só serviço de aplicativo. O aplicativo é uma das... Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é também levar para a consciência desses pesquisadores, desses universitários, desse setor médio, né, que movimenta a nossa economia, que faz uso dessa plataforma de aplicativo, que também, em tese, na cidade teria um posicionamento mais progressivo, mais progressista, né, no caso, que essas grandes plataformas exploram ao máximo, numa escravidão moderna, os motoristas. Então, se esse pensamento progressista vindo dos universitários, vindo dos pesquisadores, toda a história que nós temos do cooperativismo no Brasil foi desenvolvida por eles. Então, até num posicionamento ideológico, eles deveriam utilizar o aplicativo local ao invés das grandes plataformas internacionais, que geram rendimento para os Estados Unidos e para a China, né? No caso, Uber e depois 99. Então, até se for coerente realmente esse posicionamento que a cidade tem, pujante, progressista, a Copama se encaixaria perfeitamente, inclusive no discurso que vários grupos aí fazem hoje contra essa autoexploração desses aplicativos, que depois vai envolver inclusive as entregas aí de alimentação, né? E outras plataformas. Então, assim, o cooperativismo, ele vem no sentido de fortalecer e acabar com essa exploração, ou reduzir ao máximo essa autoexploração que são submetidos os motoristas aí, não só dos veículos, né, mas também os motociclistas. Ô Marcelo, e qual a estratégia para quebrar essa cultura? Então, a cooperativa, o legal dela é que ela vai aproximar mais os motoristas dos passageiros, né? De acordo com o Valdemir falou aí. E o legal da cooperativa também é que a facilidade do passageiro entrar em contato com a gente, conversar diretamente com a gente na cooperativa, porque a gente vai ter o escritório em cada cidade que a gente vai atuando. E questão de segurança, então, Ney, a gente tem conhecimento, a gente conhece todos os motoristas que fazem parte da cooperativa. A gente faz um filtro bem rígido mesmo para a pessoa se integrar na cooperativa, além do que porque a gente quer ver o motorista, a gente quer conhecer o motorista para entrar na cooperativa. Não é só se cadastrar para um aplicativo, só um robozinho aprovar ele lá para ele trabalhar lá. Tá, muitas vezes por trás tem muita contas fake dos aplicativos, por exemplo. Ali não, ali a gente quer ver o motorista, a gente quer os documentos do motorista, a gente arquiva toda a documentação desse motorista. Então é a segurança que também o passageiro vai estar tendo em chamar o motorista da cooperativa. Por exemplo, muitas vezes a pessoa esquece um celular no carro, entra em contato com a cooperativa, some o celular e não consegue recuperar o celular. A cooperativa não, já aconteceu alguns casos já nesse período de teste, esqueceu chave, celular, na hora
pessoa liga para o nosso suporte, a gente já entra em contato com o motorista, ele leva em questão de minutos de volta. Tem pessoas que têm experiências desagradáveis com isso, né? Exato. O motorista não devolve, não entra em contato, isso é terrível, né? Exato. Pois não, pode falar aqui, viu, Valdemir? E tem uma outra ferramenta interessante no aplicativo, é que você pode agendar a sua corrida, né? Então, por exemplo, eu tenho que ir para a rodoviária amanhã às 8 horas. Eu posso chamar minha corrida hoje. Eu coloco a data para amanhã às 8 horas e você às 8 horas vai ter um carro estacionando na porta da sua casa ou de onde você estiver para levar você para a rodoviária. Você tem esse agendamento. E uma outra coisa interessante que o Marcelo estava tocando no assunto é o seguinte: no sistema cooperado, os cooperados aprovam o ingresso de outros cooperados. Né? Então, assim, são pessoas que são da nossa confiança, né? Ou são da confiança da maioria dos cooperados, diferente com essas grandes plataformas internacionais, né? Então, por exemplo, se alguém teve um problema com relação a um transporte, ela pode chegar na sede da cooperativa que é na cidade para fazer a sua reclamação. Se tem alguma coisa que esqueceu no carro, ou o motorista da cooperativa vai levar, ou ele deixa na sede da cooperativa para a pessoa recolher. Então são facilidades que são importantes e traz realmente essa proximidade aqui com a cidade de São Carlos. O Guilherme, eu passo para você também, mas eu acrescento a sua pergunta, a pergunta do Fernando para o Dr. Valdemir. O transporte fora das plataformas, como viagens agendadas, por exemplo, contrato com empresas, é um serviço regulamentado pelo poder público e fora das cidades pela ANTT. Ele pergunta se, na sua opinião, isso não é ilegal. Depois o Valdemir explica e eu passo para você, Guilherme. Queria entender também, hoje, qual que é o número de cooperados aqui na cidade, qual que é a meta de vocês e qual tem sido dificuldades do ponto de vista burocrático, ou se elas já foram superadas para estabelecimento da cooperativa aqui na cidade e operação dela. Então essa pergunta é interessante o Marcelo responder. Marcelo. A burocracia a gente já superou já. Foi 2 anos de briga para essa ficar pronta. 2 anos quase, porque entrou pandemia, entrou mudança na união da JUSESP com os cartórios lá do sistema, que eu não entendo muito sobre isso. Contabilidade nossa, a contadora ficou louca, né? E depois a gente também teve que fazer algumas alterações na diretoria, porque foi nesse período, como demorou muito, algumas pessoas se afastaram, foram para outro emprego e tal. Sim. E a gente agora está tudo certinho. Em relação a viagens agendadas, a cooperativa, ela atua sobre, é diferenciado a questão de ela segue normas federais, tá? Então ela pode atuar em cima de contratos. Você vai para São Paulo, é gerado um contrato de prestação de serviço de São Carlos para São Paulo, entendeu? O Paulo Reis, que cuida dessa parte aí para nós aí, ele saberia explicar melhor como é que funciona isso aí. Então a cooperativa ela responde para uma lei diferente. Não, o outro Valdemir sabe melhor do que eu. É outro caminho que ela responde em relação a isso, tá? E aí, doutor Valdemir, sobre essa pergunta do Fernando também? Não, exatamente, um pouco o que o Marcelo deu a introdução. É gerado um contrato que faz esse deslocamento. Então, assim, primeiro, a viagem intermunicipal não é feita pela plataforma de aplicativo. O aplicativo é só aqui no município. Tá? Então é gerado um contrato porque ele precisa de autorização da agência e também precisa de seguros específicos. É submetido esse contrato e é autorizado. Então, assim, é essa dinâmica, né? Como é, por exemplo, o transporte de vans, como é o transporte de ônibus, por exemplo. Você tem toda uma fiscalização em cima disso, inclusive pode ser fiscalização sendo feita em trânsito, e aí, quando é feito isso, o motorista apresenta o contrato com autorização. Certo. Bom, doutor Valdemir, Marcelo, eu desejo boa sorte para vocês, sucesso nessa nova empreitada. Os motoristas por aplicativo hoje são mal remunerados, tem de rodar de 12 a 14 horas para equilibrar as finanças. O preço dos combustíveis potencializou a baixa nessa remuneração. Eu desejo boa sorte para vocês nessa empreitada, viu? Muito obrigado pelo espaço, Fábio, Ney, todos aí que nos ouviram.
se puder fortalecer esse trabalho nosso, um trabalho local que vai ajudar na economia da cidade, vai fortalecer os motoristas daqui da nossa cidade, região, e também aí acabar com essa exploração que existe hoje aí, internacional em cima das pessoas. Legal. Bom dia, Obrigado. Obrigado, Fabinho. Valeu pela oportunidade aí.